Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron Marques, do Instituto Federal Goiano Campos Sales. Hoje a gente vai ver mais uma das aplicações da lei de Ampère, que se trata do solenoide. Já para esquentar um pouquinho, a gente tem três figuras aqui que representam o solenoide. São figuras que têm características em comum. São fios enrolados, certo? Percorridos por corrente elétrica e geram essas linhas de campo magnético. Naturalmente, se a gente pegar essa figura segunda e olhar de frente, a gente vai ver que o campo magnético, como diz aqui na figura, está entrando dentro desse cilindro. Tá? A gente viu na aula passada a espira. A gente viu que uma espira circular percorrida por uma corrente I vai gerar um campo magnético B. E mais ou menos no centro dessa espira, esse campo magnético é uniforme. Tá? Ele tem o mesmo valor. Se a gente aproxima das extremidades, né, ele passa a ter valores diferentes por conta dos efeitos de borda. Isso acontece desde lá do capacitor, lembra? Só que a gente estava falando de campo elétrico. Então, se a gente tinha uma espira de raio R percorrida por uma corrente I, né, a gente lembra que era possível calcular o campo magnético no interior dessa espira de raio R. E se essa espira, né, não fosse apenas um fio, como está mostrado aqui, mas vários fios, né, circulares, naturalmente o módulo do campo magnético ia ser multiplicado por N vezes a quantidade que os fios passam por aqui. Ao invés de ter a corrente I, vai ter N correntes, certo? Agora, o que acontece, né, se a gente pegar este solenoide, essa espira, certo? A gente virar ela de ponta cabeça. Deixa eu mostrar como. Cor escandalosa aqui. Ok. Se a gente pegar essa espira, virar ela aqui assim, ela vai ficar em pé, certo? Ela vai ficar mais ou menos assim. E se a gente pegar essa espira que virou e ia montuando, né, uma sequência de espiras idênticas, né, a gente vai construir um cilindro. Um cilindro que é percorrido por uma corrente I, né, desde esse início aqui até chegar do lado de cá. A gente pode usar a regra da mão direita. Só que, se a gente quer fazer uma estrutura, né, a gente ia ter que ligar cada espira dessa aqui num terminal, numa bateria. A gente pode fazer isso com um único fio. Basta a gente pegar um cilindro, certo? Pega um cilindro certinho, enrola o fio nesse cilindro, certo? Ah, mas ficou feio, professor. Não, tá certinho aqui. Como ficaria o campo magnético, né? Se a gente voltar aqui, né, e fizer a regra da mão direita, a gente está vendo aqui, ó, nosso polegar vai estar apontando para cá, certo? Isso significa que as linhas de campo magnético vão entrar do lado de cá e sair do lado de cá, certo? Obviamente, se a gente fizer a regra da mão direita para esse lado de fora também aqui, a gente vai ver, vai ter linhas de campo, né? Saindo aqui e entram lá. Oh, mas então isso aqui está se comportando como se fosse um ímã? Tá sim. Você pensar que se isso aqui fosse um ímã, né? Aqui seria o polo norte. Lembrando que o polo norte do ímã, dado pela cor vermelha, certo? E o sul pela cor azul. Seria o sul magnético, tá? Agora, é óbvio que não dá para a gente ir amontoando essas espiras assim, sem conectá-las, né? Para garantir que esteja a mesma corrente passando por toda essa estrutura. A gente viu como vai ficar o campo.
Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. Presta bem atenção. A gente pode pegar uma estrutura firme, pode ser um cano de PVC, um cano de plástico, tá? É bom que não seja metal para não interferir no campo magnético. E a gente enrola nessa estrutura cilíndrica um fio que começou. Deixa eu pegar uma cor aqui mais ou menos parecida. Acabou. Um fio que começou aqui. Um fio que começou aqui atrás, certo? E veio passando enrolado aqui na espira, certo? Em espiras, né? E ele terminou aqui. E aí eu ligo esse fio aqui com uma bateria, tá? Liga esse fio aqui numa bateria. Ficou feio, né? Vamos melhorar isso daqui. Liga esse fio. Uma bateria. Então, naturalmente, vai ter uma corrente elétrica que eu representei pela cor amarela. Que vai passar aí por aqui, né? Percorrer esse fio. Percorrer todo esse caminho. Passando lá por trás, voltando aqui. Passando lá por trás. Voltando aqui, passando lá por trás. Voltando aqui e assim por diante. Se a gente fizer a regra da mão direita, né? Colocando o dedão para acompanhar a corrente nesse fio, a gente vai ver que lá dentro dessa estrutura que a gente amontoou uma sequência de espiras, né? É óbvio que elas não estão alinhadas de forma concêntrica, por quê? Porque aqui a gente está enrolando no fio, vai ter uma defasagem, né? De um círculo para o outro. Mas equivale praticamente à mesma coisa. Se a gente tiver essa estrutura enrolando aqui, percorrido por essa corrente, fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que tem um campo magnético que passa lá dentro. Dentro desse cilindro, a gente pode ver que as linhas de campo magnético são bem comportadas. O campo magnético aqui, dentro desse cilindro, ele é basicamente constante. Essa estrutura, né, em que a gente amontoou uma sequência de discos, lembra aqui da estrutura anterior? Olha o tanto na verdade, de espiras que a gente amontoou aqui. Essa sequência de espiras, né, que corresponde a um fio enrolado, representa um solenoide. Tá? Esse solenoide vai ter um certo comprimento L, certo? Vai estar percorrido por uma corrente I, então é fácil calcular o campo magnético dentro desse solenoide. É a permissividade magnética do vácuo, né? Se esse campo, se esse material aqui estiver no vácuo ou no ar, né? Nas proximidades do ar, a permeabilidade magnética, tá? Vai ser basicamente a mesma do vácuo. E a gente vai ter aqui, ó, N vezes que esse fio deu volta. Seria o equivalente a N espiras, né? Amontoadas aqui. Então, ó, o campo magnético vai ser proporcional à permeabilidade magnética, ao número de vezes que esse fio dá a volta nesse cilindro, ou seja, ao número de vezes que o fio dá a volta para compor o solenoide, vai ser proporcional à corrente elétrica que passa por esse fio e ao comprimento L do solenoide. Bem tranquilo, né? A gente está vendo que essas fórmulas estão ficando cada vez mais fáceis, né? Quando a gente saiu lá do fio, né? Campo magnético ao redor de um fio, e foi calcular o campo magnético ao redor de uma espira, e agora a gente está ao redor dentro de um solenoide. Agora, se a gente lembrar, né, de como funciona um eletroímã, né? Um eletroímã é uma estrutura assim. De um lado a gente tem o polo sul e do outro a gente tem o polo norte, certo? Se a gente observar a estrutura desse solenoide,
Eu até coloquei ele aqui em miniatura, né? As linhas de campo estão entrando desse lado esquerdo e saindo do lado direito. Então, naturalmente, o lado direito é o polo norte e o lado esquerdo representa o polo sul. Ou seja, solenoides se comportam como ímãs. São eletroímãs, na verdade, certo? Se a gente colocar um ímã aqui, ele vai ser atraído, né? O polo sul do ímã vai ser atraído pelo norte e o norte do ímã pelo sul do solenoide. Vice-versa, né? E tem várias aplicações esse solenoide. O importante é que a gente consegue, né? Isso aqui utilizando a lei de Ampère. A gente não entrou em detalhes, né? Utilizando as equações integrais para chegar nessa equação do solenoide. Eu apenas inseri a equação aqui, tá? A gente consegue calcular o campo magnético que é uniforme dentro do solenoide. E ele se comporta como eletroímã e tem várias aplicações tecnológicas, né? Lembrando aqui que N, né, é o número de espiras que a gente tem para compor esse solenoide, é o número de voltas que o fio dá ao longo do cilindro para compor, certo? Quais são as aplicações desse eletroímã, né, que corresponde a um solenoide? No LHC do CERN, que é aquele acelerador de hadrons, né? Ele tem dentro dessa estrutura, essa estrutura toda não é um solenoide. Dentro dele tem um solenoide gigantão também, tá? Mas não é bem aqui, daqui não dá para ver, fica lá dentro. Mas ele é utilizado, né, em aceleradores de partículas. Não sei se todo mundo já deve ter visto por aí uma figura, uma foto, né, de uma máquina, né, trator, utilizando um guindaste metálico, e esse guindaste atrai as partículas, os ferros velhos, né, que estão jogados fora para reciclagem ou para limpeza. E aí a gente pode pensar, será que isso aqui é um ímã gigante? Não é um ímã, né? É um eletroímã. A gente pode ver que em algum momento esse disco aqui, ele atrai, segura grandes quantidades de metal, ferro, né? Basicamente. E em algum momento ele solta essa quantidade de ferro. Então isso aqui funciona, é ímã e não é ímã, né? Uma chave liga e desliga. Por quê? É um eletroímã. Se a gente voltar aqui, ó, quando a corrente elétrica existe, existe campo magnético. Se existe campo magnético, vai atrair materiais ferromagnéticos. Uma vez desligada a corrente, esse campo deixa de existir e os materiais ferromagnéticos já vão deixar de ser atraídos. É a hora de soltar o ferro no lugar de destino. É muito utilizado em alto-falantes também, tá? Na base desse alto-falante aqui existe um solenoide, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho aí. Em diversas outras explicações, né? Todo mundo, alguém já se hospedou em algum hotel, né? Lembra que o hotel destrava, a porta do hotel destrava quando você coloca um cartão. Então, quando você coloca um cartão, ele aciona algum dispositivo elétrico. A porta é presa por um ímã, tá? A porta é presa por um ímã. E aí, quando você coloca o cartão, um solenoide é ligado e ele gera um campo magnético oposto ao campo magnético do ímã. Então, ele anula a força que o ímã faz para grudar no outro. Então, ele desativa a força do ímã, né? Então, é um eletroímã que faz um campo ao contrário do ímã. E aí a porta abre. Uma vez colada a porta lá, sem esse solenoide em funcionamento, a porta fica colada. No banco, né? Também é assim. Acho que vocês podem... Às vezes, se você não viu em hotel, você viu em banco, com certeza. Aquela porta giratória para entrar no banco, né? Você entra aqui e aí você tem que colocar as coisas numa caixinha. Entra aqui, hora ela apita, não gira. Aí tem um guardinho com um botão lá, né? O guardinha tá com um botão. E aí
ele aciona ou não aciona esse solenoide, permitindo a sua passagem. Em carros existem solenoides, em válvulas de pressão de água em ar-condicionado. Aqui basicamente é devido a sensores, tá? Existem sensores, esses solenoides são utilizados em sensores. HDs, né, que esses discos rígidos que armazenam dados no computador. Microfones também. Você vê que está bastante associado. Está bastante associado à produção e detecção de som, né? E campainhas elétricas. Se vocês olharem na internet aí, tem muita esquema de como funciona a campainha elétrica utilizando esses solenoides, certo? Agora a gente vai fazer um exercício para fixar o conteúdo. Lembrando que, vamos voltar aqui, ó. Se a gente tem uma sequência de espiras, ou seja, um fio enrolado numa estrutura cilíndrica, esse fio dá N voltas nessa estrutura, o campo magnético dentro desse cilindro é praticamente uniforme e ele é dado por μ0 Ni sobre L, onde N é o número de voltas e a corrente e L o comprimento desse cilindro, ou seja, desse solenoide. Esse exercício foi tirado do livro do Bongiorno, Física 3, tá? É um exercício bem básico, nível médio. É dado um solenoide retilíneo, deixa eu pegar uma marca-texto aqui. É dado um solenoide retilíneo de comprimento 100 centímetros e contém 2.000 espiras. Tem 2.000 espiras. Eu vou até copiar esse solenoide aqui para a gente fazer o exercício, tá? Já tem um esquema aqui. Só diminuir ele um pouquinho. Arrastar para uma parte aqui que a gente consegue ver. Então, a gente tem um solenoide. Só que esse solenoide aqui de exemplo nosso, né? Ele tá dando apenas 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Esse solenoide do exercício, ó, ele dá 2.000 voltas, ou seja, ele é composto por 2.000 espiras. Ele tem tamanho de 100 centímetros. Então imagina que em 1 metro teve 2.000 voltas, né? Percorrido por uma corrente I, então isso aqui é o L, certo? A corrente I é de... Aliás, eu não vou escrever isso daqui, né? Tá tudo... Vou escrever aqui, né? A corrente I é de 5 amperes. Aí ele deu o valor da constante μ0, certo? É a permeabilidade no vácuo. Determine a intensidade do vetor indução magnética na região central do solenoide. Ora, a gente já sabe que o comprimento desse cilindro L é de 100 centímetros, passando para o sistema internacional equivale a 1 metro. O número de espiras é de 2.000, a intensidade da corrente 5 amperes. E aí lembra, não chama isso aqui de intensidade. Intensidade do quê? Ou se chama de intensidade de corrente, ou chama de corrente, tá? 5 amperes, μ0. Então a intensidade de vetor indução magnética no centro do solenoide é dado por, a gente viu lá atrás, μ0 Ni sobre L. O μ0 é uma constante, todo mundo já sabe. O número de voltas 2.000. O comprimento é de 1 metro vezes 5. Se a gente for resolver essa questão, né? É da ordem de 4π vezes 10 a menos 3 Tesla. É um campo magnético grande? Depende do que você está falando. A gente
geralmente, né, a gente vê os campos magnéticos da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6 Tesla. Por quê? Essa unidade de medida é uma unidade exagerada, igual o ampere. Um ampere é o mesmo que 10 a 23, mais ou menos, né? Opa, 10 a 19 Coulomb por segundo. É muita coisa, um ampere é muita coisa. Um Tesla também é muita coisa. O campo magnético de um Tesla é um campo absurdo, perigoso, tá? Perigoso em relação a metais, principalmente ferromagnéticos. E aí, se a gente comparar o valor desse campo magnético no interior do solenoide, a gente vai ver o seguinte, ó. O campo magnético da Terra, né, em média por aí, é mais ou menos 50 vezes 10 a menos 6 Tesla. É o mesmo que 15,9 pi, já que aqui deu resultado em pi, certo? Vezes 10 a menos 6 Teslas. Ou seja, esse campo desse solenoide é pelo menos 1000 vezes, né, mais forte do que o campo magnético da Terra. Por outro lado, se a gente comparar o campo magnético, esse campo magnético do solenoide, né, com o campo magnético de uma ressonância magnética, tá? Uma ressonância magnética, a gente vai ver que a ordem do campo magnético de uma ressonância é de pi teslas. E é 3, pensa, 3,14, tá? Teslas. Ou seja, acaba sendo já, né? Na verdade a setinha tem que ser para cá. Esse campo aqui, ó, é 1 milhão de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Tem que pegar o campo magnético da Terra, multiplicar por 1 milhão para ter mais ou menos o campo magnético da ressonância magnética. Por isso que quando alguém já fez ressonância magnética, vai entrar naquela máquina, né? Pergunta se tem alguma liga metálica no osso que quebrou, se tem platina, né? Pergunta se tem alguma pulseira, se tem algum colar, brinco, tem que tirar tudo. Por quê? Se algum desses componentes é ferromagnético, a coisa fica feia. As forças magnéticas nessa ordem de campo são muito fortes. Tá certo? E por aqui, dúvidas, fórum de dúvidas, procure o professor Myron. Até breve.